Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos repercutir uma decisão de Donald Trump, o presidente norte-americano, que anunciou uma ordem executiva para suspender a imigração aos Estados Unidos durante a pandemia. Para conversar sobre isso, vamos até lá conversar com o jornalista e escritor Rodrigo Lins. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam nesse momento. Rodrigo, o presidente norte-americano é muito famoso pelos tweets dele. Essa prática dele de tuitar o que ele pensa, para que serve e como repercutem estes tweets? Bom, desde o começo do seu governo, o presidente Donald Trump tem aí usado a rede social para testar aí, para usar como um termômetro de opinião pública sobre temas polêmicos, principalmente com relação à imigração. A gente teve vários episódios em que ele usou a rede social para testar a opinião pública com relação às medidas que se tomaria com o DACA, né, com aqueles jovens que vieram para os Estados Unidos e ganharam autorização para trabalhar. Depois, outros temas vieram na sequência e, essa semana, o presidente Trump fez aí um tweet falando sobre a possibilidade de suspender a imigração aqui nos Estados Unidos durante o período da pandemia. Segundo ele postou, é uma medida para proteger os empregos dos americanos nativos e também aí uma suspensão temporária por tempo indeterminado, vindo com uma ordem executiva que seria então assinada por ele e divulgada aí nos próximos dias. Essa decisão, ela acaba atrapalhando os processos de imigração de brasileiros, por exemplo, cidadão de todo o mundo que quer entrar nos Estados Unidos, é isso? A repercussão da decisão, do tweet do presidente Donald Trump foi muito geral aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas não tiveram clareza ali o que ele chamou de imigração. Ele só disse no tweet que ele pretende suspender, editar uma ordem executiva para suspender a imigração para os Estados Unidos por tempo indeterminado, como medida para proteger os empregos dos cidadãos americanos, né, durante a pandemia do Covid-19. Então, o que a gente tem é uma situação que não está muito claro aí para a população quais serão os critérios, né? Os critérios não estão claros aí para entender e explicar o que ele está chamando de imigração e quais imigrantes vão se qualificar ou se não qualificar para esse novo momento da imigração americana, caso ele edite e divulgue a ordem executiva suspendendo os processos imigratórios aqui. Por falar em emprego, há muito desemprego nos Estados Unidos, como estava antes da pandemia e como ficou agora? A gente tinha um cenário antes da pandemia de um desemprego na ordem de 3,5%, um estágio de pleno emprego. O último dado aqui que a gente tem, né, de 2018, do Departamento de Trabalho nos Estados Unidos, mostrou que aumentou, até 2017, aumentou 17%, quase 18%, o volume de força de mão de obra estrangeira trabalhando aqui nos Estados Unidos. E um outro dado relevante é que tinha aumentado também, antes da pandemia, a presença de imigrantes brasileiros, imigrantes estrangeiros em cidades menos populares aqui nos Estados Unidos, em cidades do interior americano. Essas cidades costumam concentrar, por sua lógica, né, comercial, a produção agrícola, onde estão acolhendo aí esses imigrantes que chegam para serviços mais operacionais ligados ao setor agrícola, enfim, toda essa dinâmica industrial que existe aqui nos Estados Unidos. Então, ou seja, a gente tinha antes da pandemia um cenário em que o desemprego era muito pequeno e, ao mesmo tempo, uma presença maior de imigrantes, né, de pessoas estrangeiras morando em cidades do interior dos Estados Unidos. Esse era o cenário até então, ou seja, a gente teve um volume muito grande de brasileiros que aplicaram aí para vir residir profissionalmente nos Estados Unidos, podendo morar aqui e trabalhar legalmente. O que acontece é que esse processo leva em torno de 2 anos para ser julgado definitivamente, e aí o que a gente vê agora é essa possibilidade do presidente Donald Trump suspender diretamente, caso decida pela ordem executiva, suspender todos os processos que estão já na esteira de análise dos agentes, ou de suspender possivelmente os que vierem a ingressar. Isso não está claro ainda, porque ele não publicou a ordem executiva. Mas o que a gente sabe é que, indiretamente, esse posicionamento público do presidente Donald Trump deve sim influenciar os agentes de imigração que avaliam os casos, né? Ou seja, o agente, valendo-se dessa prerrogativa de proteger o emprego do americano, ele vai sim, pode ser que ele seja influenciado a negar um caso que poderia ser aprovado antes da manifestação do presidente.
E o seguro-desemprego norte-americano está sendo muito requisitado, Rodrigo Lins? A gente saiu de um estágio de pleno emprego para 15 milhões de desempregados, ou seja, a gente tem em um mês uma completa inversão da realidade, e é natural que o presidente tenha se manifestado como de forma a proteger os empregos da comunidade americana. Mas é muito importante também lembrar que os americanos, os imigrantes existem, a força de trabalho existe nos Estados Unidos, vinda de fora, para desempenhar funções que os americanos usualmente não desempenham. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na área rural, que eu citei agora há pouco, a gente tem pouquíssimos americanos. Um último estudo de um instituto americano mostrou que são 18 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos, 75% deles trabalhando na zona rural, ou seja, esses imigrantes indocumentados é que colhem o que vai para a mesa dos americanos. Então, ou seja, eu não acredito que o congelamento, a suspensão da imigração de modo geral vá preencher essa lacuna, vai fazer com que os americanos preencham essa lacuna de trabalho, que já era uma função que eles não desempenhavam usualmente. Então, funções mais operacionais que são desempenhadas por imigrantes hoje, quando o presidente Donald Trump faz essa suspensão, o que ele está querendo de fato inferir é que os americanos passarão a ocupar esses postos de trabalho que anteriormente estavam sendo ocupados por imigrantes. Estamos conversando na Rádio Justiça com o jornalista Rodrigo Lins, ele que também é escritor e mora nos Estados Unidos, repercutindo uma decisão do presidente Trump que anunciou uma ordem executiva para suspender a imigração nos Estados Unidos durante a pandemia. Rodrigo Lins, falamos já do seguro-desemprego, falamos da situação dos imigrantes que acabam fazendo esse trabalho rural e que é uma profissão, uma ação que o próprio americano não gosta de fazer, mas e os auxílios governamentais dos Estados Unidos para as pessoas e também para as empresas? Como funciona aí? Bom, o presidente anunciou aí em tempo recorde, né, um acordo com o Congresso americano e anunciaram um pacote de 2 trilhões de dólares para ajudar aí a recuperar a economia americana num curto espaço de tempo. Ou seja, foram anunciados diversos benefícios para pessoas físicas e também para as empresas, né? Para pessoas físicas, o benefício principal, que foi amplamente divulgado aqui, foi o envio de cheques do Tesouro americano para a casa do cidadão americano e das pessoas que são residentes permanentes aqui, ou seja, aquelas que têm o Green Card, que é o documento que autoriza você viver legalmente e trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, essas pessoas estão recebendo já um cheque de $1.200 por correio, de acordo aí com a sua data de aplicação do imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Do outro lado, o lado das empresas, o governo ofereceu vários pacotes de ajuda que passam, inclusive, pelo recebimento de $10 mil adiantados, né, e aí até que eles analisem sua documentação para que você consiga manter a sua empresa e manter os seus empregados com o salário. Existem programas de proteção ao salário do empregado, ou seja, o governo está dando dinheiro para as empresas, para que as empresas mantenham esse empregado e para que esse empregado não precise pedir o seguro-desemprego. Então, existe uma série de planos, programas que o governo americano tem oferecido e que, inclusive, já estão sendo fruto aí de ajuda às empresas brasileiras aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que até 2018, dados do Itamaraty mostram que as empresas brasileiras geraram até 74.200 empregos aqui nos Estados Unidos, ficando atrás apenas do México. Então, ou seja, o governo sabe que o Brasil, a força brasileira, da comunidade brasileira aqui dentro dos Estados Unidos é muito grande, e ele quer estimular que essas empresas possam pedir ajuda. Agora, é claro, existem vários critérios para que uma empresa estrangeira ou uma empresa de estrangeiro aqui nos Estados Unidos tenha acesso a esses benefícios do governo. Essa ajuda para as pessoas é apenas um cheque ou é por mais tempo, por meses essa ajuda? Bom, existem critérios para a aplicação de cada caso, né? Os governos locais também estão fazendo linhas de financiamento, linhas de ajuda para ajudar a sua população. Então, ou seja, além do governo federal, a gente tem uma atuação dos estados para poder aí levar para essas pessoas algum auxílio financeiro. Com relação estritamente à ajuda do governo, nesse pacote inicial, é apenas um cheque que foi sinalizado, mas é claro, isso pode ser estendido aí, porque as pessoas que não têm como sobreviver, elas vão precisar dessa ajuda, né? A gente tem aí um número recorde de solicitantes de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos, então o governo quer, de fato, tentar diminuir esse número de pedidos de seguro-desemprego, porque sabe que isso onera muito o Estado. Então, eu acredito que sim, com a pandemia se prorrogando, o governo americano deve sim
preservar aí o envio de dinheiro para a casa dos cidadãos para poder manter a economia, pelo menos aí no estágio considerado aceitável aqui para os Estados Unidos, né? Uma economia que pretende se reerguer o mais rápido possível. E a população, os imigrantes ilegais, então, são os que mais sofrem? Há pouco mais de um mês, quando a pandemia se instalou de fato aqui nos Estados Unidos, eu divulguei um artigo em que eu colocava a imigração como na UTI. Foi uma linguagem figurativa que usei para mostrar que os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos eles vão estar no limbo, né? Ou seja, eles não têm o benefício do governo, porque eles não têm autorização para morar, para residir, para trabalhar aqui nos Estados Unidos legalmente e, ao mesmo tempo, não estão em seus países. Pouco se ouve falar de países que estão pensando nas suas comunidades no exterior. Não é? O caso do Brasil, por exemplo, até agora o Itamaraty não se posicionou oficialmente sobre algum tipo de ajuda para esses brasileiros que moram no exterior e como é que se pretende trabalhar com essas comunidades, né? O que acontece hoje o imigrante que está nos Estados Unidos indocumentado, ele além de estar na quarentena, ele não trabalha, porque geralmente ele tem trabalhos em restaurantes, trabalhos operacionais, né, que estão suspensos devido à pandemia e ao isolamento que está imposto pela Organização Mundial da Saúde. Então, ou seja, esse imigrante ele está sem trabalho, sem poder recorrer aos benefícios do governo americano e sem uma assistência do governo brasileiro. É uma situação muito delicada. Aqui em Orlando, em Miami, na Flórida, de modo geral, a gente vê muitos imigrantes que ainda têm alguma condição voltando para o Brasil, né? Há um aumento do retorno para o Brasil, mas aqueles que não conseguiram juntar dinheiro, ou que não têm ali uma condição para voltar, definitivamente eles estão à mercê aí da própria sorte. Rodrigo, você falou em volta, eu lembrei de tráfego aéreo. Circula vídeos aqui no WhatsApp falando que o tráfego aéreo americano não diminuiu, continua no mesmo pique. Isso é verdade? Bom, a gente sabe que internamente alguns estados não fecharam, eles chamam de lockdown. Alguns estados não fecharam as portas ainda, né, a seu contato com outros estados americanos. E a gente sabe que também grande parte do correio dos Estados Unidos é feito de forma aérea, né? Então, a gente tem uma malha, né, se pode-se dizer, de aviões que continuam em operação nos Estados Unidos. O que acontece agora houve uma diminuição expressiva de voos internacionais, ou seja, a gente teve só há mais ou menos 20 dias atrás, a empresa American Airlines suspendeu voos para o Brasil e a Latam também divulgou semana passada que pretendia cancelar voos para o Brasil nos próximos dias. Então, a gente tem empresas aéreas se manifestando contra o a favor do cancelamento de voos para o exterior aqui dos Estados Unidos. E a gente também tem, corroborando com essa afirmação, o comunicado que foi enviado pelo presidente Donald Trump às embaixadas dos Estados Unidos nos países, solicitando que os americanos que estejam fora do país, voltem ao país urgentemente, o quanto antes. Isso sinalizou aí para quem mora nos Estados Unidos uma pretensão do governo americano de, caso o cenário da pandemia não mude nos próximos dias, de fechar o espaço aéreo. Né? Muitos governadores também têm sido pressionados pelas suas populações, é o caso do governador aqui da Flórida, para que se faça o lockdown, o fechamento dos aeroportos aqui do estado, para tentar conter um pouco mais o vírus, mas ainda não se tem um consenso sobre isso. E qual é o estado com maior incidência de casos e mortes de coronavírus nos Estados Unidos? Nova York, com certeza. Nova York a gente tem uma incidência muito grande, até por quando chegou o vírus. Nova York é uma capital do mundo, então pessoas do mundo todo circulando. E então, quando estourou isso em Nova York, né, essa questão do vírus, automaticamente a Flórida, que é o segundo estado onde a gente tem mais presença de turistas nos Estados Unidos, também houve fechamento. Desde 1955 a Disney não fechava, por exemplo, os parques da Disney não eram fechados e estão fechados há quase 35 dias aí. Então a gente vê que, de fato, o governo tem levado a sério essa questão do contágio interno aqui nos Estados Unidos e os próprios estados agora têm tido cada vez mais empoderamento para lidar com essas questões do contágio, né? O presidente Donald Trump, semana passada, fez uma coletiva de imprensa em que ele delegou aos estados a competência para a reabertura ou fechamento do seu espaço aéreo, para a reabertura dos comércios, enfim. Então, ele deixou que essa medida fosse adotada por cada governador em seu respectivo estado. Muito bem, conversamos na Rádio Justiça, direto da Flórida, com o jornalista e escritor Rodrigo Lins. Ele está falando conosco na Rádio Justiça, repercutindo uma decisão do presidente Trump
que anunciou uma ordem executiva para suspender a imigração aos Estados Unidos durante a pandemia. Rodrigo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado, Sérgio. Até mais.